agora já. Cantando, mas Deus é bom, estou muito feliz. Os irmãos colocam aí no estreito de pregar. Irmão Samuel, não pregue igual canta não, meu irmão. Não. Mas há alguns anos o Senhor tem me confiado isso também. E quem somos nós, né? Para poder dizermos não ao chamado. Para onde eu irei? Quem somos nós? Então, muito feliz de estarmos aqui. Meio desconfortável, nervoso, com frio na barriga, mas fazendo assim a vontade do Senhor. Eu queria convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo 17. Nós vamos ler até o 34. Irmãos, eu questionei a Deus. Senhor, é essa a palavra, Senhor? É o pastor. E é que não vem de nós, né? Às vezes a gente quer pregar outra coisa, né? O louvor foi gostoso, né? Aquela coisa, Deus falando sobre intimidade, Deus falando sobre... E a gente vai ler uma palavra agora que é doutrina, irmão. O texto da ceia. Que isso? O texto da ceia, Senhor. Mas Deus tem uma palavra para o nosso coração hoje. Você crê nisso? Amém. Amém. Preste atenção, vou ser bem rápido, tá? Não vou demorar. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Porque Samuel, quando se empolga, ixi. Ok, 20. Vamos falar em 20 minutos. Vamos! Versículo 17. 1 Coríntios 11, a partir do 17. Nisto, porém, irmãos, aqui é Paulo escrevendo para a igreja que está lá em Corinto, tá? Olha o que Paulo escreve para eles. Nisto, porém, que eu vou vos dizer agora, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, eu ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro se embriaga. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Isso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhante também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão, bebedes desse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer desse pão e beber desse cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Senhor, em concordância com a oração do teu Filho, aqui está a tua palavra, Senhor. A tua palavra é poderosa. Obrigado pela tua palavra. Que eu possa desaparecer agora, Senhor.
Tua palavra possa encontrar um espaço em nosso coração. Nos ensina hoje, nos orienta, nos disciplina. Encontre uma terra fértil em nós hoje. Em nome de Jesus. Amém. Samuel, que texto é esse, irmão? Hoje não é ceia. O que é que você vai fazer com esse texto? O tema é o quê? Frutos de dependência. Eu acredito, eu estava com essa palavra no coração antes de saber do tema. Mas tem tudo a ver, vocês vão entender o porquê. Vou pegar meu esboço aqui. Preste atenção. Se você não entender, fala comigo que eu repito. Prometo. Tá bom? Vou tentar ser claro. Um minutinho. A outra está com a mão acelerando. Veja só. Quando Paulo começa a falar com o povo de Corinto, ele começa a dizer: olha, quando vocês estão se ajuntando para piorar, não para melhorar. A reunião de vocês não está tendo proveito nenhum. Quando vocês se reúnem, vocês estão piorando em vez de melhorando. Sabe por quê? Porque na igreja de Corinto predominava um pensamento individualista. Como assim, Samuel? Quando era ceia, e a ceia de antigamente é diferente da nossa hoje, a gente pega um pedacinho de pão e um pouquinho do suco de uva. Antigamente era um banquete mesmo na igreja, era uma mesa. Só que os irmãos, quando chegavam, quem chegava primeiro não esperava o outro. E outra, comia tudo. E aí tinha irmão que chegava depois e ficava com fome. Então, um se embebedava, comia demais, o outro ficava sem. E o que predominava naquele contexto, e esse é o contexto que Paulo está exortando os irmãos, era um pensamento individualista. Só que Paulo começa a corrigi-los com doutrina. Eu amo doutrina. Vocês amam doutrina? Sim. Quem não gosta, o crente que não gosta de doutrina, ele tem um problema, né? Estranho. Ele começa a falar: olha, o que eu recebi do Senhor, eu também te ensinei a vocês de Corinto. Aí começa a recriar o momento da última ceia que Jesus celebra. Jesus, quando foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu, disse: toma, comem, coma, porque esse é o meu corpo que é partido por vós. Faça isso em memória de mim. Depois de comer, ele toma o cálice, ora e fala: olha, tome, porque esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Faça isso em memória de mim. Paulo, ele revisita isso e traz para a igreja. Está vendo? É assim que tem que ser celebrado. E este é o motivo da celebração. Paulo, ele destaca com esse texto como a ceia é celebrada e o motivo, que é memória, é se lembrar de Jesus. E ele continua falando assim, ó: aquele que come e bebe, ou seja, participa da ceia de forma indigna, sem ser digno, ele come e bebe para a própria condenação dele. Ele se torna culpado do corpo e do sangue, porque está comendo sem ser digno de comer, está participando indignamente daquela situação lá. E Paulo, ele vai falar assim, ó: para você não comer de forma indigna, tem uma coisa para você fazer: examine-se. A ideia da palavra grega examine-se ali é pôr à prova a si mesmo. Então, o ensinamento é: antes de cear, você precisa pensar no sentido de pôr à prova a si mesmo, para entender se você vai ser aprovado ou não
para participar da ceia. Ou seja, para entender se você é digno ou não de participar da ceia. Vocês estão me entendendo? Diga amém. Vamos lá, eu vou chegar lá. Calma. É necessário essa parte. Só que, Samuel, ou Paulo, o que é comer indignamente? Porque para eu me examinar e entender se eu estou digno ou indigno de participar da ceia do Senhor, eu preciso entender o que é comer e beber indignamente, sim ou não? No versículo seguinte ele vai explicar. Aí ele vai dizer, no 29, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria vírgula, não discernindo o corpo do Senhor. Olha, tem uma informação nova. Então quer dizer que aquele que é indigno de participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, é aquele que não discerne o corpo do Senhor. O que é discernir? Alguém? Entender. Perceber, separar. Tem a ver com tudo isso aí. Discernir alguns conceitos é discriminar, separar uma coisa da outra. Entender o que é uma coisa e o que é outra. Neste contexto, está em compreender de forma completa. É algo que passa por uma análise e você passa a conhecer o que é e como que funciona. É uma compreensão ampla. Vocês entenderam? Isso é discernir. Aí Paulo fala, quem está comendo e bebendo indignamente, quem está participando indevidamente, é quem não discerne o corpo do Senhor, quem não compreende o corpo do Senhor. E ele completa, é por isso que entre vocês tem muito fraco, tem muito doente, tem muita gente dormindo, porque não discerne o corpo do Senhor. Está um pouco obscuro, mas já vai ficar claro. Trocando em miúdos, por que a igreja contemporânea, nós percebemos que a maioria está doente, dormindo? Irmãos, não discerne o corpo do Senhor. Samuel, o que é discernir o corpo do Senhor? Que negócio difícil, que frase, né? Complicada. O que é entender o corpo do Senhor? O que é compreender o corpo do Senhor? Aqui a gente chegou na mensagem. Está vendo que foi necessário tudo isso para a gente chegar aqui? O que é o corpo do Senhor? Por que a falta de discernimento gera fraqueza espiritual, doença espiritual, sono espiritual? Vamos lá. Capítulo 12 do mesmo livro. É a continuação do texto, irmão. Paulo já vai dar essa badalgada. E ele vai explicar o que é o corpo do Senhor. Capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Ou, vocês são o corpo de Cristo. E seus membros em particular. Como é que está ali, hein? Eu não estou enxergando. Vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês é um membro desse corpo. Mais claro, né? No versículo 14 do mesmo capítulo diz assim, ó, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos membros. Olhe para mim. Agora a gente entrou na mensagem. Você não é corpo de Cristo, nem eu. Eu vou além. A gente gosta de dizer, a igreja sou eu. Você não é igreja. Eu não sou igreja. Irmão, não acredita. Você não é noiva.
Eu não sou noivo, irmão Wesley. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a noiva do Senhor. Glória a Deus. E eu sou o quê, irmão? Membro. Como assim? O que é o corpo? A reunião dos membros. O que é a igreja? Igreja vem do grego eclesia, que significa assembleia ou reunião. É o ajuntamento dos eclectos. Eclesia, eclectos. Eclectos significa eleitos. Então, o que é a eclesia? A reunião dos eleitos. Não somos individualmente igreja. Não somos individualmente corpo. Somos coletivamente igreja e corpo. Mas isso tem um mistério muito grande, irmão. Porque aqui o negócio começa a estreitar pra gente. Por que, Samuel? Porque o problema é que tem muito membro se comportando como se fosse o corpo. Muito eclecto, achando que é eclesia. Só que o corpo sem o membro continua sendo corpo. Mas o membro sem o corpo, ele morre. Ele apodrece. Uau. Em termos médicos, necrose. Fica preto, fedido, morto. Esse é o membro fora do corpo. E a gente às vezes acha que nós somos alguma coisa longe do corpo, pastor. A primeira coisa que a gente tem que entender é: como é que eu posso dizer? Ser corpo de Cristo exige estar num ambiente coletivo. Um organismo significa união de vários membros. Aleluia. Sendo eu um membro, não o corpo em si, eu preciso entender que tudo que eu faço individualmente reverbera, atinge, afeta todo o organismo. Está começando a ficar claro? Então, jovens, eu via muito, irmão, lá no Brasil: não devo satisfação ao pastor, não devo satisfação ao meu líder, não devo satisfação ao meu irmão. Deve. Você deve. Porque o que você faz de forma individual afeta o corpo. Você faz parte do corpo de Cristo. Essa conversa de que eu faço o que eu quero e não devo nada a ninguém é maligna. Não faz parte da cosmovisão cristã. A gente tem um órgão pequenininho, pastor, aqui, ó, chamado hipófise, é uma glândula, é do tamanho de uma ervilha. Irmão, se ela parar de funcionar, você morre. Ela solta um hormônio, o GH, vocês já ouviram do GH? O pessoal da maromba ali, que faz o corpo crescer. É uma glândula desse tamanho. A tireoide é estimulada por essa glândula e os hormônios da tireoide regulam o nosso metabolismo. Os óvulos, os espermatozoides, tudo isso, ó, é regulado lá em cima por isso aqui. Por um membro tão pequeno. O coração não está aqui, mas ele manda sangue para o corpo todo. Se um sofre, todos sofrem.
O que você faz, irmão, tem impacto na igreja do Senhor. Você não é sozinho. Nós dependemos uns dos outros. Qual é o tema? Frutos de dependência. Mas o que eu quero trazer aqui é que dependemos uns dos outros. O corpo depende de Cristo, mas os membros dependem uns dos outros. Nós precisamos discernir o corpo. Samuel, uma vez que eu entendo que o que eu faço reverbera no corpo, como que eu devo me comportar? Como que eu devo me portar? Pensando no coletivo, não em mim mesmo. É assim que deve ser motivado o meu comportamento. Porque os membros de um corpo, eles não agem nem fazem as coisas para benefício próprio. Eles atuam em benefício do corpo. Para pensar. Se minha cabeça coçar, quem é que coça ela? Se a mão falar assim, não, cada um que se coça. Eu só vou me coçar. E começar a se coçar assim, eu falo, não vou coçar mais ninguém. A cabeça vai ficar lá coçando, irmão. O corpo todo vai sofrer, todo mundo vai ficar agoniado. Não fica agoniado? Quem já teve piolho aí, coceira na cabeça? Irmão, imagina se a mão fala assim, não coço mais, não lavo mais nada, só vou me lavar. Ih, irmão, deu ruim. E o sovaco, irmão? Não consegue se lavar sozinho. Pastor, tem coisa pior aí. Deixa o sovaco, pastor. Já que é doutrina. Não consegue. Ah, mas eu vou ficar fedendo a caatinga. É a função da mão. Renunciar em prol do corpo. Em prol do organismo. Não buscar o próprio interesse, mas o interesse do que é geral. Do que é do corpo de Cristo. Irmão, vocês sabiam que quando uma célula ela para de agir em prol do organismo, no sentido de ela para de responder aos estímulos químicos que o corpo começa a mandar, as mensagens, sabe o que ela vira? Um câncer. Ela vira um câncer. Misericórdia. O câncer é isso. É uma célula, um grupo de células que se negam a responder aos estímulos do corpo. O corpo está falando, para de se multiplicar. Faz assim, e ela nega tudo, e ela faz do jeito que ela quer. Um câncer. E o câncer mata o corpo. Aí a gente vê Jesus, um pouquinho de fermento vai virar toda a massa. Vocês estão entendendo o peso disso? Só que a igreja de Corinto estava vivendo um individualismo, irmão. Ninguém estava nem aí para ninguém, cada um por si. O irmão que fique sem comer, eu vou pegar logo o meu, pensando em si. Aí Paulo fala, uma igreja doente, uma igreja fraca, não entende a dependência de uns com os outros, não entende a sua função. Em outro momento em Corinto também, você vê como a igreja precisava de ensino. Tinha uma festa anual lá, que às vezes sacrificava, era tipo um carnaval, e tinha carne de graça. Tinha uns irmãos da igreja que falavam assim, Deus purificou tudo, não tem nada a pegar uma carne, eu fritar na minha carne, eu vou comer carne. Consciência limpa, é tudo de Deus. E outros que iam lá, irmão, ia na festa pegar carne e falava, tá bom, se não tem nada não vai lá. Aí daqui a pouco estava dançando e se desviava. Sabe o que é que Paulo ensina? Não é pecado comer carne. Mas tem gente que ainda está começando. O irmão, ele ainda está iniciando na fé.
E se ele for lá para comer a carne, ele vai desviar. Então você que é forte, não coma carne, por causa do seu irmão que é fraco. Comer carne não é pecado. Se o cara fosse lá, não era pecado. Mas qual é o ensino? Renuncie, abra mão, por amor ao seu irmão. As nossas atitudes precisam ser guiadas pelo amor ao nosso irmão. É assim que o crente precisa agir, irmão. O que é isso? Mas é muito frequente a gente cair nesse erro, pastor. Nesse pensamento individualista. Sabe? Seu irmão achou ruim, o problema é dele. Se exploda para lá. Não é assim. Não é assim que Deus quer. O Senhor quer de nós amor. Eu lembrei de um versículo aqui, posso? Pega a água aí, ele vai entalar. Está em Gálatas. Porque ele entregou a sua vida por nós, e nós temos que dar a vida pelos nossos irmãos, está escrito. É difícil, Samuel, meu Deus, mas aquele irmão? Não, aquele irmão é impossível. Ele é chato, ela é chata, mas é membro, é importante para você, é importante para o corpo, é importante para a igreja. Por mais simples que seja a função, a importância é muito grande. Você já experimentou bater o dedo mindinho na quina de alguma coisa? Você não dorme, irmão. Não dorme, não. Encrava a unha do teu dedinho. Você não dorme. Você tem febre. Negócio pus. Você já viu o apêndice desse tamanho aqui? Nunca viu não, filho? Eu já vi na cirurgia. É disso aqui, ó. Se ele infeccionar, irmão, te mata. É cirurgia urgente. Mas tão pequenininho, tão insignificante. Mas é importante. Nós dependemos uns dos outros. Você pode olhar para o seu vizinho e falar assim, olha, depende de você. Depende de você. Fala também, você fala também com ela. Agora a outra fala assim, você depende de mim. Já viu a criança cantando? Eu dependo de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Tinha coreografia, né? Sem cessar. Era criança que ficava... Irmãos, nós precisamos olhar o outro com olhos de amor, nos reconhecendo como membros de um mesmo corpo. Não acredite em mim, não, acredite na palavra. A igreja está fraca, a igreja está doente. Eu não estou falando de igreja instituição, eu estou falando do corpo de Cristo, você está entendendo? Dormindo, irmão, porque a gente só olha para o nosso umbigo, porque a gente não discerne o corpo do Senhor. Olha que coisa, né? Parece uma coisa tão simples. Mas tem implicações tão importantes. Nós precisamos, a partir de hoje, eu quero convidá-lo a refletir sobre isso. E começamos a gerar frutos de dependência uns dos outros. Aleluia. Frutos de dependência. Glória a Deus.
frase. O corpo precisa de Cristo. O corpo depende de Cristo, que é o nosso cabeça. Mas eu sou membro. Eu preciso de você, de você, de você, de você. Nós somos um. Você vai pegar na mão de quem está do seu lado aí, vamos fazer uma oração? Amém. Oh Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Obrigado por falar conosco tão claramente hoje. E a palavra tão inesperada, inclusive para mim. Mas nós entendemos que se o Senhor está falando é porque nós precisamos mudar algo em nós. Senhor, quebra esse orgulho da gente. Quebra a nossa natureza, que é pecaminosa, é caída, Senhor. Nos ajuda a amar o nosso irmão. Tua palavra diz que era assim que a gente ia ser conhecido como teus discípulos, amando uns aos outros. Não era nem pregando, era amando uns aos outros. Nós temos negligenciado muitas vezes o amor ao nosso irmão, mas que hoje, de forma muito mais clara, teu Espírito ministre especificamente em nossos corações e mude o nosso caráter e mude quem somos por dentro, porque esse poder só tem a tua palavra, só a tua palavra, Senhor. Nenhuma emoção, nenhum sentimento, nenhuma música, nenhuma eloquência é capaz de mudar quem somos. Só a tua palavra que é poderosa. Senhor, nos ajude a guardar no nosso coração e sermos membros mais proativos, a pensarmos no outro, no corpo de Cristo, na edificação do todo, não na minha. Nos ajude a abrir mão, Senhor. Nos ajude a renunciar por amor do outro. Às vezes a gente não renuncia nem por amor a Ti. Precisamos do Senhor, se não fosse a Tua presença, se não fosse o Teu Espírito, Senhor. Só Ele, para nos mudar. Nos ajuda. Nos ajuda pelo poder que há no Teu nome. Amém. Diga glória a Deus. Aleluia. Senhor seja louvado. Glória a Deus. Eu acho lindo. Pode vir, irmão. Quem vai terminar é o pastor? Mas só